Então, vamos lá. Gente, bom dia. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. Vocês que estão ao vivo, a Ana e a Letícia, e vocês que vão assistir depois os episódios gravados também. Sejam muito bem-vindas. O TT Flix, ele é um projeto meu com a Sagrado Bebê, para a gente poder levar informação de qualidade para vocês, desde a gestação até o pós-parto. Então, hoje eu tenho aqui no ao vivo a Letícia, que está gestante, e a Ana, a Carol, que está com o bebezinho dela nos braços já, né? E então, o TT Flix, ele é 9 episódios, hoje é o terceiro, então a gente vai falar desde o enxoval da amamentação até o desmame. São 9 episódios aí que depois a mamãe que chegar lá no final vai ter um bônus completo aí de acompanhamento sobre a amamentação. Mas a gente não fala só de amamentação, a gente fala do bebê como um todo, né? Então, hoje eu vou falar para vocês sobre o choque da chegada, quando o bebê sai do mundo, que era quentinho, silencioso, só dele com a mãe, um vínculo exclusivo, né? Por mais que a gente tenha a interação do pai, das pessoas que estão próximas, aquele vínculo na barriga, na gestação, ele é uma exclusividade de vocês, mamães, né? Então, de repente, aquele ambiente que era totalmente previsível, confortável, aquecido, vira um mundo externo cheio de estímulo. E aí, como que esse bebê fica? Ele vai se sentir incomodado, né? Então, o que a gente precisa entender? Que aqui fora, esse bebê vai precisar de adaptação. E essa adaptação leva aí pelo menos um mês, tá? As literaturas dizem para a gente sobre a esterogestação. Essa esterogestação é esperada até os 3 meses de vida do bebê. Alguns mais, outros menos. Mas o que é importante a gente saber sobre ela? O bebê, quando ele nasce, ele recebe muito estímulo e ele demora para entender que ele nasceu. Então, por muitas vezes, ele vai querer colo o tempo todo. E esse colo não é um mimo, né? Muitas vezes a gente escuta, se você não acostumar ele no berço, se você não acostumar ele a ficar no carrinho, você vai ter uma criança animada, você vai ter uma criança manhosa. Mas não é isso. Ele não entendeu ainda que ele nasceu. Ele precisa de tempo para adaptar. E esse tempo é de pelo menos 30 dias. Na literatura, a gente escuta falar e a gente lê sobre 90 dias ou mais. Exato, Carol, ele quer colinho e peito o dia todo. Por que ele quer colo e peito o dia todo? Porque o seu peito é o útero fora da barriga, tá? Então, aquela parte marronzinha da nossa auréola, do nosso peito, né, que a gente chama de auréola, ali libera um cheiro que lembra o líquido amniótico, onde ele foi gerado. Então, por que ele quer dormir no peito? Porque ele está no útero. Por que ele quer sentir o calor do seu corpo? Porque foi ali que ele foi gerado. Por que ele precisa ficar no peito para dormir? Porque ele escuta o batimento do seu coração, que é o mesmo batimento que ele escutava enquanto está aí na barriga, tá, Letícia? Então, quando o bebê nasce, ele precisa estar mesmo no colo. Muitas vezes, o colo da rede de apoio vai ajudar, da vovó, do pai, que não é rede de apoio, mas ele vai criar esse vínculo externo aqui também, tá? E ele vai querer dormir no peito, e se você tentar tirar ele, ele acorda. Isso não é um comportamento anormal, isso é o comportamento esperado do bebê, principalmente nos primeiros dias de vida, no primeiro mês aí, tá? Então, o que a gente precisa? Aqui fora é tudo muito frio, aqui fora é tudo muito claro, né? Então, a gente precisa tornar esse ambiente o mais aconchegante possível para o bebê. E como que a gente vai fazer isso? Ele não sabe o que é dia, o que é noite, tá? O ciclo dele, circadiano, que a gente fala, que regula, né? O sono, que regula os nossos hormônios da manhã, da tarde, da noite, ele não está acontecendo ainda. O reloginho biológico dele não funciona. Então, a gente precisa mostrar para ele que ele vai ter uma previsibilidade, que ele vai ter, né, ele vai saber identificar quando que é a hora do mamar, quando que é a hora do banho, quando que é a hora de dormir, mas a gente precisa ensinar isso para ele. E, na verdade, a gente está aprendendo também, né? Então,
É um bebê recém-nascido, uma mãe recém-nascida, um pai recém-nascido, uma família que acabou de nascer, nesse sentido de ter um terceiro membro ali. Então, primeira coisa que a gente precisa ter nesses primeiros dias de vida do bebê é paciência e autoempatia com a gente mesmo, tá? Eu sei que a culpa, ela vem. Você tem medo, você tem culpa de fazer tudo errado, de estar errando na amamentação, de estar errando no banho, na troca da fralda, no curativo do umbigo, mas vocês são as melhores pessoas que pode existir no mundo para cuidar do bebê de vocês, tá? Exato, o medo, ele é seu companheiro, de quando ele nasceu até o resto da sua vida, tá? Você nunca vai saber se você está fazendo certo para o seu filho, você sempre vai ter essa dúvida, só que você aprende a conviver com essa dúvida no momento em que você começa a reconhecer os sinais que ele te dá. Então, um soninho mais relaxado, um banhozinho mais tranquilo, um banho com menos choro, né? E uma coisa importante também, gente, que o choro, ele é comunicação. O bebê, ele vai chorar. Não tem como o bebê não chorar, tá? Ele precisa chorar. A gente está aqui conversando, né? Então, a gente muitas vezes usa a voz, usa o olhar, né? O tom de voz. E hoje em dia, a gente tem aí a praticidade de teclar também. O bebê, ele não tem nada disso. Como que ele se comunica? Com choro. Então, eu vou simplesmente pegar uma chupeta e dar para ele não chorar? O que eu estou fazendo quando eu faço isso? Eu falo que ele não pode se comunicar. É como se eu estivesse falando assim, engole o choro, não chora, você não pode falar. Não fala, não conversa comigo. Não é isso que a gente tem que fazer, tá? O que a gente precisa é conversar com ele. Então, na hora que tá trocando uma fralda, que ele vai chorar, ô, Pedro, a mamãe tá aqui, eu sei que incomoda, eu sei que é frio, né? Tirar essa fralda de xixi, tirar essa fralda de cocô, passar, às vezes, um lencinho, um algodãozinho que tá molhado, vai incomodar, você vai chorar, você queria estar no colo da mamãe, mas a gente vai terminar aqui e você vai vir pro colo. Então, a sua tranquilidade passa para ele, tá? Juro que tentei dar bico uma noite de desespero, porque chorava tanto, fiquei com pena. A gente vai entender por que ele chora e por que ele tem essa necessidade de sucção, tá, Carol? Então, gente, primeira coisa, nos primeiros dias não existe previsibilidade. Então, não existe aquela coisa assim, meu bebê vai acordar, eu vou brincar com ele, fazer o tummy time, vou trocar a fralda, vou dar uma mamar, ele vai dormir de novo. Não tem previsibilidade na primeira semana de vida do bebê. Como eu falei até agora, tudo é muito novo, tá? Então, o que ele precisa na primeira semana? De mãe, de colo de mãe, de cheiro de mãe, de peito de mãe, tá? É o que ele precisa na primeira semana de vida. Como que a rede de apoio vai trabalhar isso? Porque muitas vezes a rede de apoio, ela quer te ajudar, e no que ela quer te ajudar, ela acaba te impedindo de ser mãe, né? Então, o que a gente precisa nesse momento? Fulana, o que eu preciso agora é que você fique com ele para eu tomar um banho. Ciclana, o que eu preciso agora é que você segure ele um pouquinho enquanto ele está dormindo no colo, não põe no carrinho, porque se colocar no carrinho ele vai chorar, para eu poder fazer minha refeição, tá? Então, a gente treina também a nossa rede de apoio, tá, gente? Porque muitas vezes as pessoas querem tanto ajudar que elas acabam nos atropelando. Elas já tiveram um momento de ser mãe. Então, nesse momento, é vocês que vão exercer a maternidade. Então, se fortaleçam com informações para que vocês possam guiar a rede de apoio de vocês, tá? O sono fragmentado do bebê. A gente espera aí que o bebê durma em torno de 18 horas por dia. Então, pensa bem, a gente tem um dia de 24 horas e o recém-nascido, na primeira semana, no primeiro mês, ele vai dormir em torno de 16 a 18 horas por dia. Só que essas horas não vão ser seguidas, né? Então, ele tem um soninho fragmentado. Ele dorme 1h30, ele dorme 2 horas, 3 horas, no máximo 4 horas, tá? E aí ele vai fazendo esse soninho fragmentado. Mas na maior parte das vezes ele vai estar no peito, mamando, ou dormindo no peito ou no colo, tá? Então isso é importante a gente saber. A alimentação do bebê, gente, seja essa alimentação pelo peito, que é o alimento ideal, que todo mundo, né? Isso todo mundo está cansado de saber. O leite materno é o alimento mais indicado para o bebê.
Por quê? O leite materno, ele é produzido de acordo com as necessidades do bebê. Então, o leite da Carol é diferente do leite da Letícia, porque as necessidades do Pedro é diferente das necessidades do Arthur, tá? Então, esse leite, ele é biodinâmico. O da manhã não é igual ao da tarde, que não é igual ao da noite. Todos os anticorpos, todas as vacinas que vocês tomaram ao longo da vida passam para o bebê de vocês. Então, ele é, sem dúvida nenhuma, o melhor alimento para o bebê. Só que, muitas vezes, a gente fica com dúvida, né? Se está sendo suficiente, o porquê que ele mama tanto, o porquê que ele é guloso, né? Porque, menino mama mais que menina? Nem sempre, não é assim que funciona, tá? Tem mães que têm tanta dificuldade de identificar se essa amamentação está indo bem ou não, que muitas vezes ela vai perguntar, será que o meu leite está sendo suficiente? Será que eu tenho leite para o meu bebê? E aí, a gente precisa entender o que é sinal de fome e o que é sinal de saciedade, tá? São dicas importantes para esse primeiro momento aqui, nessa primeira semana de vida, que, como eu falei, vocês estão em processo de adaptação, tanto mãe quanto bebê. Primeira coisa, o bebê, antes de chorar, a gente não espera o bebê chorar para levar no peito, tá? Isso é essencial. Bebê nervoso, chorando, irritado, ele tem uma dificuldade maior de pegar no peito. Por quê? Pegar no peito não é uma coisa simples que ele coloca a boca lá e mama. Não. Ele precisa abocanhar o peito, fazer uma acoplagem, que eu falo, selar bem a boquinha, para ele conseguir fazer a sucção. Então, se ele estiver nervoso, não vai funcionar muito bem. Eu preciso acalmar ele primeiro, para depois insistir e colocar no peito de novo, tá bom? Então, ó, primeira coisa que o bebê faz de sinal, levar as mãozinhas na boca, tá? Isso é um sinal de que ele tá começando a querer o peito. Uma outra coisa, ele move a cabeça para um lado e para o outro. Então, quando eu faço isso aqui no bebê, ó, passo o dedo aqui nas bochechinhas, ó, e no narizinho e no queixo, ele vai fazer um reflexo de busca, que é o quê? E aonde ele encontrar, ele vai sugar. Seja a mão, seja o braço, seja aqui o peito, às vezes, do pai, tá? E isso nem sempre é um sinal de fome, tá? Por quê? Ele tem um reflexo de busca, tá bom? Então, qualquer coisa que encostar aqui, ele vai levar na boca. Mas é sim um sinal para a gente pensar em colocar ele no peito. Por quê? Ele está esperto, ele está ativo, ele está querendo mamar. Se eu colocar ele ali, ele vai sugar, tá? Abrir a boca em busca do seio, que é o que eu acabei de falar aqui, ó. Na hora que ele faz o reflexo de busca, ele abre a boquinha, tá? E fazer uns ruídozinhos de inquietação. Então, ele faz uns grunhinhos, que a gente fala, né? Não chega a chorar, mas ele começa a emitir um sonzinho, tipo, um som que vai remeter aí que ele tá ativo, que ele tá pronto para mamar, tá bom? E aí ele tá lá mamando no peito, né? Uma pergunta que eu sempre recebo e eu já vou deixar aqui no vídeo para vocês. Eu tenho que ofertar por quanto tempo cada mama? Gente, não tem um tempo, tá? Eu falo que uma mamada nutritiva, uma mamada com sucção nutritiva, ela vai durar em torno aí de 20 minutos. Então, o que eu vou observar? Eu vou sempre ofertar as 2 mamas em cada mamada, tá? Por quê? Para ele pegar o leite no reflexo de ejeção, que é aquele leite que sai, o bebê tá mamando de um lado, do outro lado tá pingando o leite, tá? Então, ele vai mamar uma mama. Na hora que ele começar a ficar um pouquinho sonolento, que você vê que ele já não tá fazendo tanta força para sucção, você vai levantar ele, colocar ele um pouquinho para rotar e passar para outra mama, tá? E aí ele vai ficar mais ativo e vai sugar aquela mama também e vai relaxar para trazer para a gente os sinais de saciedade. Então, quando que eu sei que ele está começando a ficar saciado? Quando ele diminui a força de sucção, tá? Então, geralmente o bebê suga, engole, respira, suga, engole, respira, suga, engole, respira. Aí ele começa a diminuir. Suga, engole, respira, suga, engole, respira. Aí ele vai diminuindo esse padrão de sucção. Até o momento em que ele solta o peito espontaneamente, tá? E aí ele relaxa o corpinho, se você pegar o bracinho dele assim, ó,
Você solta, o braço cai, de tão relaxado que ele tá. Ele adormece saciado, então ele fica com aquela cara de bêbado de peito e vai dormir. Se eu colocar ele para arrotar nesse momento, gente, eu vou despertar ele, tá? Então, ele vai relaxar ali, soltou o peito, eu não vou levantar naquele momento, eu vou deixar ele deitadinho ali, tá? Até você ver que ele entrou no soninho profundo, e depois eu posso passar ele para outro colinho, ou colocar no carrinho, ou colocar no bercinho, tá? Mas inicialmente não põe para rotar. Você vai pôr ele para rotar naquele momento em que eu falei de trocar de um peito para o outro, tá bom? A livre demanda, gente, é o caminho mais natural da amamentação. E o que é livre demanda? É colocar o bebê no peito sempre que ele quiser. E quando que ele quer? Quando ele demonstra esses sinais, quando ele chora. Porque o peito não é só para alimentar. O peito é calor, o peito é amor. Não é amor no sentido de que, eu só vou ser mãe se eu amamentar no peito. Não é isso, tá, gente? Mas é porque esse vínculo que o peito traz é o retorno do seu bebê ao útero. Então, é um amor no sentido dele voltar ao lar, tá? O peito é também uma forma de regular a emoção. Então, é uma forma de acalmar. É um calmante natural. Se ele tá com dor, se ele tá com frio, se ele tá com sono, ele vai querer o peito, tá? E não é porque o leite não tá sustentando. É porque o peito é diversão e arte também, tá? É uma brincadeira que a gente tem aí dentro do mundo da amamentação. A gente não quer só comida, a gente quer peito, diversão e arte, porque o peito não é só comida, tá bom? Confusão de bicos, gente. Isso acontece muito nessas primeiras semanas. Sempre vai ter aquela pessoa que vai trazer um biquinho para você poder dar para ele parar de chorar. Ele não pode chorar. Lembra que eu falei que o choro é a forma que ele tem de se comunicar? Como que eu acalmo o bebê na hora do choro? Conversando com ele. Ou praticando ali a técnica do 5S. Eu vou explicar ela daqui a pouquinho. Mas para falar do bico, né, da chupeta e da mamadeira, o que é importante a gente enfatizar? A forma de sugar o seio é uma, a forma de sugar o bico e a mamadeira é outra. Eu tenho um bebê que está aprendendo a mamar. Na primeira semana de vida, se eu coloco um bico, uma mamadeira ali, o que ele vai fazer? Ele vai aprender a parte mais fácil. Se eu tenho escada e se eu tenho elevador, eu vou subir de escada? Eu vou subir de elevador. Então, eu estou num processo de aprender. Quando eu estou num processo de aprender, eu vou começar sempre pelo mais difícil. Depois que a amamentação estiver estabelecida, com 1 mês, e você quiser dar o biquinho, você sentir que está sendo o que pode ser útil, tudo bem. Mas nesse momento aqui de adaptação, eu não aconselho a gente introduzir um bico artificial, por conta do aprendizado do bebê. Tá? Já é tudo muito novo. E aí eu vou colocar mais um artifício para ele aprender, tá bom? Por isso que a gente não orienta. Flávia, mas se eu precisar complementar o meu leite, se o meu bebê precisar receber a fórmula, né? Eu não estou conseguindo produzir leite, aconteceu alguma coisa, eu estou com baixa produção de leite, foi realmente identificado que é uma baixa produção de leite, meu bebê não está fazendo xixi, não está fazendo cocô, e eu preciso introduzir a fórmula. Eu tenho a colher dosadora, ou uma colher de qualquer, tá? Eu tenho o copinho e eu tenho a relactação através da sondinha no peito, que o bebê suga junto com o peito. Então, eu tenho 3 opções que a gente vai trabalhar juntos, e aí, nesse caso, vocês não vão conseguir sozinhas, né? Vai precisar de um treinamento, e aí a gente pode ajudar nesse processo para a gente não introduzir a mamadeira, tá bom, gente? Porque realmente é um dos maiores índices de desmame precoce, é a introdução do bico artificial nesse primeiro mês de vida, tá? Aí, uma coisa importante, né? Eu falei sobre os 5S. O que a gente precisa saber sobre os 5S? Os 5S, ele é uma técnica que foi desenvolvida pelo Dr. Haverkarp, tá? É um estudioso pediatra que entendeu que o bebê precisa de 5 coisas para se acalmar, para ajudar na autorregulação emocional dele. A primeira é o chuade. O que é isso? É o charutinho. É a gente enrolar o bebê
numa fraldinha, né, numa mantinha e fazer aquele charutinho. Tem bebês que gostam, tem bebês que não gostam, tá? E aí é da personalidade de cada bebê mesmo. Tem bebê que não suporta ficar com o bracinho preso, ele gosta mesmo do movimento. Mas o charutinho, nessas primeiras semanas de vida, nos 15 primeiros dias de vida, pode ser útil para acalmar o bebê, inclusive na hora do banho, tá? A segunda técnica é a técnica do side. O que é isso? É quando eu coloco o bebezinho de lado, tá? Então, eu coloco ele de lado, ou então de barriguinha para baixo, apoiado aqui no braço, tá? E aí eu vou ninando ele, passando já pro swing, que é o balanço, tá? Um balanço ritmado, ó. Por quê? Esse balanço ritmado imita o que ele vivia lá no útero. Quando vocês estão andando para um lado e para o outro, vocês estão fazendo isso aqui com o bebê. Na hora que vocês deitam, o que acontece? Acaba o balanço. E aí é a hora que o bebê começa a chutar, a mexer, a passar de um lado para o outro, né? Então, o swing imita esse balanço do útero, tá bom? O outro é a sucção, o suck, né? A sucção do peito ou do dedo, do próprio dedinho dele, né, da mãozinha dele ali, é uma autorregulação. Por quê? Quando ele está sugando, ele está aprendendo a se regular ali entre o processo de alimentação, entre o processo de acalmar, entre o processo de se divertir até ele conseguir relaxar, tá? Ah, Flávia, mas por que eu não posso dar a chupeta, então? Né? Se ele gosta de sugar. Porque a forma de fazer a sucção é diferente. Então, nesses casos, a gente vai introduzir a própria mãozinha do bebê aqui, assim, na boquinha, para ele acalmar, tá, gente? Mas não é uma coisa para vocês fazerem sempre, não. A melhor forma de estimular a sucção é o peito, tá bom? O último, gente, é o shh, que vocês com certeza já ouviram falar sobre o ruído branco, né? Tem aparelhos que você compra que colocam o ruído branco, tem aplicativos no celular para você colocar o ruído branco, e ele imita o quê? O barulho do útero. Mas eles gostam também, eu costumo fazer muito quando eu pego o bebê, eu coloco ele deitadinho de lado aqui, com a cabecinha no meu ombro, e faço bem pertinho dele aqui e vou balançando. Isso acalma ele muito, tá? Então, são formas da gente regular o bebê sem precisar da chupeta, tá bom? Ó, então agora vamos falar, ainda na primeira semana, eu acho que é uma das coisas mais importantes, tá, gente? É as fraldas. É monitorar xixi e cocô do bebê. Isso é muito importante para a gente saber que o bebê está bem, que o bebê está desenvolvendo, que o bebê está hidratado e alimentado, tá? Então, o que eu tenho que acompanhar? Vocês que estão ao vivo aqui vão ganhar o diário de fraldas, tá? É o nosso presente por vocês estarem aqui comigo até o final. Depois, quem assistir na gravação pode fazer contato comigo que eu passo o link do diário de fraldas, tá bom? Mas olha só, o diário de fraldas, gente, ele é uma ferramenta muito importante para ajudar vocês a monitorarem essas primeiras semanas de fralda. Porque se eu tenho um bebê que está fazendo xixi e cocô, eu tenho uma amamentação bem estabelecida. Eu tenho um bebê que está se desenvolvendo bem, independente do que a balança me disser. Porque muitas vezes a gente fica preocupado com o peso do bebê, né? Então, assim, igual a Carol comentou, que o Arthur nasceu com 2,9 kg, com 36 semanas. Então, a gente vai pensar ali que ele perde 10% desse peso, e né, pode perder até 10% desse peso na alta dele do hospital, mas ele tem que recuperar isso a princípio até os 15 primeiros dias de vida. Mas tem bebês que podem demorar um pouquinho mais. Só que se ele tiver fazendo xixi e cocô numa quantidade boa, ele está bem alimentado. E o que é uma quantidade boa? É uma média de 6 a 8 fraldas molhadas de xixi por dia. Isso em 24 horas, tá, gente? Essas fraldas têm que estar bem cheinhas mesmo. Você aperta ali aquela parte que sobra da fraldinha e você vê que tem xixi. Hoje em dia as fraldinhas vêm com um marcador, né? Aquele marcador que é amarelinho, quando tá molhadinha fica azul. Também é um bom indicador de que a fralda tá cheia. E a gente vai observar a cor desse xixi, que tem que ser mais clarinha. Se tiver uma urina muito concentrada, a gente tem que ligar um botãozinho de alerta, tá bom?
E o cocô, Flávia, como que é o cocô? O cocô das primeiras 24 horas é o mecônio, porque ele ainda não se alimentou, né? Então, ele vai ter um cocôzinho ali bem preto, bem graxento, que é o quê? O líquido amniótico que ele engolia, tá? Então, ele tem que eliminar esse mecônio no primeiro dia, que é um cocôzinho bem preto. No segundo dia, já é um cocô um verde mais escuro, assim, saindo do preto para o verde, tipo um verde musgo. No terceiro dia, esse verde já fica mais claro. No quarto, ele já fica um verde mais claro. E até o quinto, ele já tem que estar amarelo, tá? Então, é o esperado o seguinte: do primeiro ao sexto dia, eu vou ter pelo menos uma fralda de cocô bem cheia, tá? E uma fralda de xixi no primeiro dia, 2 fraldas de xixi no segundo, 3 fraldas de xixi no terceiro, 4 no quarto, 5 no quinto, de 6 a 8 a partir do sexto dia, tá bom? Então, vê que é uma semana de adaptação, é a semana primordial para a amamentação, para o colostro que está começando a sair, para a pojadura, que é a descida do leite a partir do terceiro dia de vida ali, ou até o quinto, dependendo se for uma cesariana com anestesia, ou um parto com anestesia. Então, são sinais de alerta para mim o xixi e o cocô. Porque se eu tenho uma descida de leite mais demorada a partir do quinto dia, eu não posso esperar um cocôzinho amarelo no quinto dia, porque não está tendo tanta descida de leite. Então, eu tenho que ficar atenta a isso, tá bom? Por isso que a gente precisa monitorar essas fraldinhas, tá? Vivemos a primeira semana. E aí? Como que é a partir da segunda semana? Segunda semana, o bebê já começa a ter mais estímulo, né? Você já começa a mostrar para ele a rotina de banho, que eu geralmente oriento que essa rotina aconteça no período da tarde para a noite, entre 6 até 8 horas da noite, com um TT antes, banho e TT depois, porque isso ajuda o bebê a se alimentar bem, tomar o banhozinho, relaxar e ter um TT para acabar de relaxar e dormir um soninho mais profundo, tá, gente? E aí é importante o seguinte: enquanto o bebê não recupera o peso de nascimento dele, a gente vai acordar o bebê para mamar de 3 em 3 horas, inclusive na madrugada. Então, ele pode pedir peito antes? Pode. Provavelmente ele vai pedir? Vai. Mas se ele passar de 3 horas, eu desperto ele, tá? Então, não é que o bebê tem que mamar de 3 em 3 horas. É que eu vou despertar ele se ele passar de 3 horas. Se ele pedir antes, tá tudo certo, tá bom? Até aqui, gente, o que vocês acharam? A gente teve uma explicação aqui da primeira semana de vida do bebê. Aí eu vou pedir para vocês me falarem aqui. Vou abrir para as perguntas. Deixa eu ler o que a Carol mandou aqui para gente. Que eu estava apresentando, não estava conseguindo ver. Seu esposo ficou com você no hospital todos os dias, você não levou nada para ele, tadinho. Ele nasceu com 2.940, né, Carol? Ele nasceu bem grandinho para 34 semanas, já está com 3.100. Quer colinho e peito toda hora. Ele não pode ficar no meu peito, que ele quer mama, sim, porque é o cheirinho da mãe, né? Lembra que eu falei do cheiro da auréola, que lembra o líquido amniótico? Então, ele vai realmente querer ficar no peito. Você, para ele, é retorno ao útero. Então, sempre que ele estiver no seu colo, ele vai querer mesmo buscar o seu peito, tá?
Ele chupava com muita vontade e tirou a chupeta. Na verdade, quando ele chupa a chupeta com muita vontade, a gente tem a sensação de achar que ele tá com fome, né? Mas, na verdade, ele tá com uma sensação de... Ele quer a sucção, mas é uma sucção para regular. Muitas vezes ele vai para o peito, ele vai fazer a sucção nutritiva no início, mas depois ele vai fazer só para relaxar até ele adormecer. Nesses momentos, eu oriento que vocês deixem ele ficar no peito. Ai, Flávia, mas é muito cansativo, principalmente à noite. É muito cansativo, a gente sabe que é, né? Eu acho que a privação de sono nesse primeiro mês é um dos desafios, assim, mais intensos da maternidade. E não adianta a gente falar que vai dormir tudo que pode durante a gestação, porque não existe banco de hora para o cansaço, né? Então, assim, é respeitar o limite mesmo, e nessa primeira semana, nesse primeiro mês, tentar dormir junto com ele. Eu sei que é tentar, tá, gente? Porque muitas vezes é na hora que o bebê dorme que você consegue comer, que você consegue ir no banheiro, né? Tomar um banho. É tentar. Mas às vezes, meia hora de sono que vocês conseguem tirar, parece 2. Então, assim, já dá uma revigorada para continuar nos cuidados do bebê. Não é fácil, eu sei disso, tá? Você colocou aqui que você já percebeu que à noite, de madrugada, o Arthur mama mais. Sim, ele pode mamar mais, mas ele mama com um intervalo maior ou com um intervalo menor? Ele acorda de 3 em 3 horas sozinho, às vezes até 12h30. Então, ele está num padrão excelente, tá? À noite, a gente tem maior produção de leite, tá, gente? Da madrugada, no pico de prolactina, que é o hormônio que produz o leite, é de meia-noite às 6 da manhã. Então, a gente tem mais leite. A gente percebe, às vezes, que o bebê mama mais, mas é porque tem até um volume maior mesmo, tá? E o advento aí, a questão da melatonina, que é o hormônio do sono, né? A partir de 5 da tarde, esse hormônio começa a ser dispensado aí junto com o leitinho também, para já começar a acalmar o bebê, tá? Só que, a partir de 15 dias, a gente espera o quê? As cólicas, a maturação intestinal. Então, coincide, né? A amamentação estabelece aí com 15 dias mais ou menos e vem as cólicas. Eu falo que a maternidade é igual um jogo de videogame do Mario Bros. Você vai mudando de fase e vai vindo os desafios, tá? Alguns mais, outros menos. Igual a Carol comentou aqui que ela não teve fissura mamilar. Isso é ótimo, né? Então, assim, quando a gente aprende a colocar o bebê no peito, muitas vezes não é só uma pega, mas um posicionamento adequado do bebê no peito permite que a gente evite a fissura lá na maternidade, que é onde elas acontecem na maioria das vezes. Então, assim, tem o vídeo aí que explica direitinho como que faz isso, porque isso é um grande desafio mesmo, para a gente evitar a fissura, tá? Com 15 dias, a gente começa a ter as cólicas, né, que é a maturação intestinal. Eu tenho cólica e tenho disquesia. A cólica, ela vem com um horário mais marcadinho, assim, tipo tarde e noite. E a disquesia, ela vem quando o bebê sente aquele incômodo para soltar um pum, para fazer o cocô. Ele fica vermelhinho ali, faz aquela força, mexe a perninha, solta o pum, passa. A cólica não, ela é um movimento mais constante, e aí a gente começa a observar, né? E pode medicar, deve, tá, gente? Fica igual um pimentão. E aí solta o pum, melhora. Faz o cocô, melhora, tá? Isso começa a partir de 15 dias. E não tem jeito da gente prevenir isso, tá? Não tem como a gente evitar. É uma maturação do intestino. O bebê precisa passar por isso, tá? E a gente tem formas de acalentar o bebê. Muitas vezes o 5S que eu expliquei aqui ajuda. O contato pele a pele também ajuda, então a barriguinha do bebê, né, sem nenhuma roupinha ali, junto com a barriguinha do pai, com a barriguinha da mãe, da avó, aquece e ajuda a acalmar o bebê, ou as próprias compressinhas mornas, aquelas bolsinhas de semente com ervas, uma fraldinha que você passa o ferrinho quente e coloca ali, ajuda também, tá? O médico não passou remédio. Você pode pedir na próxima consulta ou mandar uma mensagem, tá? Porque pode ser necessário. Às vezes a gente precisa medicar sim, tá bom? Então, desse momento aqui, dos 15, dos primeiros, né, os primeiros 30 dias de vida do bebê,
A partir de 15 dias, eu tenho a cólica, eu tenho aí um padrãozinho mais esperado de sono, eu já começo a entender o tempo que o meu bebê vai procurar o peito, o tempo que ele vai dormir, se está tudo bem com o peso, né? Se ele está ganhando peso. Às vezes, gente, não recupera esse peso nos primeiros 15 dias, mas está ganhando, tá? Ele não pode perder peso. Se ele está ganhando, está crescendo ali na curva, tá tudo bem, a gente pode esperar até 30 dias para, de repente, ver se realmente vai precisar entrar com um complemento, né? Tenham, assim, um pouco de cautela com isso, tá? Porque é uma dúvida que a gente tem muito grande do bebê ganhar peso, tem que ganhar peso, mas antes do peso, a gente tem a questão da fraldinha, a gente tem o desenvolvimento do bebê, se quando ele está acordado, ele já começa a acompanhar com o olhar, se eu faço o tummy time, ele começa a firmar o pescocinho, né? Isso tudo mostra pra gente que o desenvolvimento neurológico do bebê está indo bem. Se ele tem um reflexo de Moro, que é aquele reflexo quando a gente vai colocar ele no bercinho, se eu coloco ele muito repentinamente, sem segurar o bracinho, né, juntar as mãozinhas assim, ele faz esse reflexo como se ele estivesse tomando um susto. Isso tudo fala para mim do desenvolvimento do bebê e de que ele está bem, tá? O peso é um número na balança. Então, eu não sei se vocês já passaram por algum processo de treinamento, de musculação, em que você fica assim, doida para perder peso na balança, peso, mas você perde medida. O ganho de peso do bebê é a mesma coisa. Às vezes ele não ganha o peso numeral, mas ele está desenvolvendo, ele está ganhando, ele não está ganhando dentro do padrão esperado que a literatura traz, mas está ganhando. Então a gente precisa ter um pouco de cautela com isso também, tá? Letícia, alguma dúvida, alguma pergunta? Ah, que bom, gente. Fico muito feliz mesmo de vocês estarem aprendendo, pegando as dicas, colocando em prática, né, Carol? Então, assim, eu vou encerrar aqui para vocês dizendo coisas importantes que a gente precisa saber nesse primeiro mês, tá? Não é normal uma sonolência muito excessiva, tá? Então, o bebê ficar aí mais de 4 horas sem procurar o peito, tá? Se isso acontecer, vocês precisam ficar alertas. Nas primeiras 24 horas, tanto a mãe quanto o bebê ficam mais cansados, então pode ser que ele durma um pouquinho mais, mas tá tudo bem. Agora, a partir do segundo dia de vida, a gente espera um bebê mais alerta aí, no intervalo de 3 horas ou menos, tá? Passou de 4, a gente tem que ligar o nosso botãozinho de alerta. Não é normal poucas fraldas molhadas ou secas por um período muito longo, tá? É normal no início a gente perceber um laranjinha nas fraldas, que são os cristais de urato, devido à concentração, né, do urato na urina, né? Agora, não é normal fralda muito seca, porque isso é um risco de desidratação, e um choro inconsolável, né? Claro que a gente vai descartar todas as causas clínicas, mas aquele choro persistente de mais de meia hora, de mais de 1 hora, que nada calma, o peito não acalma, isso não é normal, tá? A gente também precisa ficar atento, tá bom? Letícia, se você ainda não fez uma consulta de pré-natal, eu oriento que você faça uma consulta de pré-natal com o pediatra, tá? Pediatra, a gente tem que ter match, a gente precisa ter trocas, porque vai ser o profissional que vai te acompanhar aí por um período longo, tá? Carol, você já tá com o Arthur aí nos braços, né? A gente já trocou um pouquinho de figurinhas aí, e isso vem ajudando também. Eu fico muito feliz de saber que a sua amamentação está fluindo muito bem. E o desenvolvimento do Arthur também, né? Consequentemente. A amamentação, gente, é o maior desafio nesses primeiros dias. Mas o choro também é desafiador. A privação de sono também é desafiador. Então, são coisas que, se vocês tiverem a oportunidade de ter profissionais qualificados que vão te acolher, que vão te apoiar, que vão entender o seu contexto, tá? É importante, tá bom? Então, assim, eu reforço aqui que o bebê, ele fala com o corpo, então, aos poucos, vocês vão aprendendo a identificar os sinais do bebê. Não esperem que vocês aprendam isso na primeira semana,
né? Mas ao longo do primeiro mês, vocês já vão saber o que é choro de fome, o que é choro de sono, o que é choro de irritação, de fralda molhada, tá? Na primeira semana, a gente vai fazendo tentativas. Então, eu dou o peito, não melhorou, eu troco a fralda, não melhorou, eu troco de roupa, não melhorou, tá? A gente vai sempre vendo isso. Uma coisa importante, estamos no momento de inverno, mas daqui a pouco é verão, daqui a pouco a gente vai estar com bebês aí que não podem ficar muito encapotados, tá? Então, a Letícia está com 24 semanas, o bebê dela vai nascer mais para o final, né, no segundo semestre. Sempre, gente, uma peça de roupa a mais que a nossa. Então, por exemplo, esses dias que está mais frio, o bebê vai estar com o body, a calcinha, meia, o macacãozinho mais quentinho, bem mais quentinho mesmo, e se precisar, touquinha, tá? Porque esses dias está mais frio. Mas e os dias ensolarados? Às vezes o bebê vai estar só de body, de manga curta. Ah, mas ele é recém-nascido. Sim, ele é recém-nascido, mas ele também sente calor, tá? E isso pode até desidratar. Várias vezes o bebê tá lá todo sonolento, por quê? Porque tá tão quente que ele não tem força nem para poder chorar, para falar que tá quente, tá bom? Então, aos poucos, vocês vão observando isso, mas lembra sempre que é uma peça de roupa a mais do que a sua. Se é um casal que um sente frio, muito frio, o outro não sente tanto frio, vai pelo que sente muito frio, tá? Então, assim, é um desafio que vocês vão ter aí, é saber a quantidade de roupa, porque antigamente as nossas avós, elas tinham mania de colocar muita roupa no bebê. Hoje em dia, os bebês começam a ficar cheios de brotoeja, tá? Então, menos é mais nesse sentido. A gente sempre vai pensar nesse padrãozinho, tá? O colo, gente, vou reforçar isso aqui de novo, o colo não vicia, tá? Dê colo para o bebê de vocês. Vocês têm um recém-nascido por 30 dias. Depois disso é outra criança, é outro bebê. Se você pegar a foto do bebê recém-nascido e a foto dos 30 dias, você fala assim, gente, como que meu bebê mudou? Então, dê colo para o bebê, tá? Não limite o colo no bebê. Ele precisa disso. E vocês vão ter esse momento só agora, por 30 dias. Passa muito rápido. Então, aproveitem, tá? Não existe rotina nos primeiros dias, vocês vão criando essa rotina, mas uma dica da tia Flávia é colocar o banho à noite. O banho à noite ajuda demais a regular esse ciclo circadiano do bebê. Ele começa a entender desde já o que é a hora de dormir. Então, lá na frente, quando a gente tiver um bebezinho, uma criança aí de 1 ano e meio, ele vai entender que na hora que ele for tomar o banhozinho dele, ele já tem que desacelerar para poder dormir, tá? Então, começa desde os primeiros dias em casa, tá bom? E um cuidado muito importante, que eu não falei aqui até agora, mas vou falar, é o cuidado com o coto umbilical. A gente sabe que, antigamente, tinha faixa para o umbigo, tinha como colocar, as mães falavam para a gente colocar moeda no umbigo para não deixar dar aquela hérniazinha, tá? Hoje em dia, gente, não tem nada disso. O curativo com o umbigo é a coisa mais simples do mundo. Eu vou lavar na hora do banho com um sabonete normal. Aquela gaze que sai enrolada do hospital, eu vou tirar no primeiro banho em casa e vou deixar aquele umbigo livre, tá? Depois do banho, eu vou pegar o cotonete, vou molhar no soro fisiológico ou no álcool 70, um dos dois, tá? Limpar aquela parte melequenta que fica ali, igual uma melequinha, né? Limpo de um lado e seco com outro cotonete até ficar bem sequinho, não sair nenhuma melequinha. Não preciso colocar gaze, não preciso colocar moeda, não preciso colocar faixa, tá? Alguns hospitais hoje em dia ainda mantêm aquele clamp. Outros não vai ter o clamp, vai ter só o cordãozinho bem pequenininho. Então, aí vai depender da instituição. Na hora de colocar a fralda, eu coloco a fralda e abaixo a partezinha para o umbigo ficar livre, tá? Aquilo ali é uma carne que tá mortinha, o bebê não sente dor, não tem incômodo. É normal cair de 7 a 28 dias, tá? Então, a gente vai observando isso aí. Os umbigos, né, os cordões que são mais grossos, eles demoram um pouquinho mais para cair,
tá bom? Então, esse é um cuidado importante que vocês podem fazer, né? A menos que seja tradição na família, a avó cuidar do umbigo, dar o primeiro banho, né? Às vezes eu falo que tem a madrinha do banho, né? Que enquanto o umbigo não cai, é essa pessoa que dá o banho. Não tem problema, mas é algo muito simples para vocês que são pais, mães de primeira viagem fazerem, tá bom? Então, ó, vou aproveitar aqui para abrir de novo para perguntas. Se a Carol quiser fazer mais alguma pergunta, a Letícia, se quiser falar alguma coisa também, fiquem à vontade. Pode ligar o microfone se quiserem, eu gosto, tá? E para a gente poder trocar mais ideias aí e aproveitar esse espaço ao vivo, né? Por nada, Letícia. Obrigada a você pela participação, tá? Fiquei muito feliz de ter você aqui. Arthur tem ficado muito enjoado à noite. Da 21 horas ele começa. Então, a gente precisa avaliar se isso está sendo todos os dias. Se está sendo todos os dias, é a famosa cólica, né? E aí, às vezes, o peido vai melhorar, o punzinho melhora, né? O cocôzinho melhora, colocar de barriguinha, colocar ele de bruço na barriga, que assim, no peito, vai melhorar. Observa se não é esse padrãozinho de cólica que a gente falou, né? Ele já tá com mais de 15 dias, então observa se não é a cólica, tá? Dopado de TT, porque o peito é tudo, é calmante, é relaxante, né? Ele vai ter esse momento mesmo. É isso aí, não tem nada de errado com ele. Isso é normal acontecer, essas espinhazinhas no nariz, tá? Na verdade, a gente fala que é o impetigo, né? A gente não passa nada, assim, a princípio, some sozinho, mas é normal do bebê, tá? Agora, observa também se veio junto algumas brotoejas, alguma coisa, que pode ser que você tá usando muita roupinha nele. Teve uns dias para trás aí que teve menos frio, né? Esse final de semana tá mais frio. Observa essa questão da roupa. Mas o impetigo é normal, tá? Só no nariz é normal. Pode ficar tranquilo. Vai desaparecer sozinho. Ah, que bom que você levou as dicas para o hospital. Fico muito feliz, Carol. Muito feliz mesmo. A ideia é justamente essa, que vocês possam colocar em prática e auxiliar, né? Que bom que elas gostaram. Sendo aí rede, né, para passar a informação. Isso é muito bom. Fiquei muito feliz com essa notícia, com esse feedback. Você fez a rosquinha o quê? Com a fralda ou com a meia? Ah, você comprou pronta? Ah, ótimo, ótimo. E a rosquinha salva o mamilo, né, gente? É muito bom mesmo. Sim, você vai usar por um bom tempo, porque elas vão ajudar muito. Fica muito sensível. É uma área que, né, a gente não tem uma boquinha, né, sempre ali. Então, é algo que vai causar um atrito mesmo. Os antigos falavam que até calejar, né? Mas vai ter uma hora ou outra que vai ficar mais sensível, alteração de temperatura, no frio, começa a sentir um pouco mais, né? Porque fica mais sensível. Então, assim, é comum, tá? É uma área que vai ficar sensível mesmo e as rosquinhas ajudam muito nesse processo. Tá bom, meninas? Olha, muito obrigada pela participação. Eu vou aproveitar para falar para vocês um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Eu sou enfermeira e sou consultora em aleitamento materno. Trabalho também com um furinho de orelha humanizado e respeitoso para as nossas bebezinhas recém-nascidas e ofereço o plano assistencial Florescendo Maternar, que vai desde a gestação até os 30 dias de vida iniciais do bebê, tá? Então, é um acompanhamento que é ter alguém de perto com você no pré-natal. A gente faz uma consulta no pré-natal para entender como que é o processo da família, como que vai ser a rotina. A gente treina a rede de cuidados, né, a rede de apoio. Então, assim, é um atendimento no pré-natal que eu gosto muito quando as avós participam, quando elas vão estar presentes no pós-parto. E depois a gente tem uma consulta, assim que o bebê nasce, ainda na maternidade,
uma terceira consulta, quando chega em casa, que a gente espera aí a descida do leite, né? Que a mama fica cheia, endurecida, e após a primeira visita do pediatra. Então, são 4 encontros nesse plano assistencial. Eu vou deixar o link aqui depois, né? Lá no grupo do TTFlix, para vocês verem também. E a gente tem a consultoria SOS, né? Então, qualquer intercorrência que acontece aí depois do parto, pode fazer um Disque SOS, amamentação, que a gente dá o suporte para vocês, tá bom? Então, eu trabalho aí para levar segurança, acolhimento e empatia para vocês, desde o pré-natal até o desmame do bebê. O retorno ao trabalho também é um grande desafio para a mãe que deseja voltar ao trabalho e seguir com a amamentação, principalmente quando volta antes dos 6 meses, né? E eu tenho todas essas ferramentas aí para ajudar vocês, tá bom? Gente, muito obrigado por estarem comigo nesse projeto. Letícia e Carol vão receber aí o presente, que é um e-book com tudo que está informando aqui, com tudo que está falando, e o Diário de Fraldas. O Diário de Fraldas vai ser mais útil para a Letícia, né? Porque o Pedro ainda não chegou, mas tem informação muito bacana ali também. A Carol, que gosta de repassar as informações, ela vai gostar de aprender também, tá, gente? Um grande beijo para vocês, bom final de semana, e daqui a pouco estou subindo a aula. Um beijo para vocês.